Você já sentiu que suas orações batem em uma parede invisível, como se as bênçãos que você tanto pede estivessem trancadas atrás de uma porta e a chave estivesse fora do seu alcance? Hoje, vou te contar a história de uma mulher que descobriu 3 palavras simples, capazes de abrir as portas do céu. Mas cuidado, o que você está prestes a ouvir pode mudar tudo o que você acredita sobre fé, milagres e o poder de um coração aberto. Está pronto para conhecer esse segredo? Ana vivia em um apartamento pequeno, no coração de uma cidade que nunca parava, mas onde ela se sentia completamente parada. Aos 36 anos, era mãe solteira de 2 filhos e cada dia parecia um peso maior. A mesa da cozinha estava coberta de contas, o aluguel atrasado há 2 meses, a fatura do hospital do filho caçula que lutava contra uma febre persistente e uma geladeira que ecoava o vazio com um zumbido triste. Naquela noite, Ana segurava um boleto amassado, com as mãos trêmulas, enquanto uma lágrima escorria pelo rosto. O silêncio da casa era cortado apenas pelo som distante de um rádio tocando um hino que ela mal conseguia ouvir. "Deus, onde está o Senhor?" Ela sussurrou, com a voz quebrada, como se as palavras fossem um grito preso na garganta. Ana cresceu ouvindo a avó dizer: "A oração certa abre qualquer porta." Mas naquela noite, todas as portas pareciam seladas com cadeados de ferro. Ela tentou tudo: orações decoradas da infância, salmos lidos à exaustão, promessas feitas em cultos lotados. Nada mudava. O peso no peito crescia, como se uma força invisível estivesse segurando suas bênçãos, mantendo-as fora de alcance. Você já sentiu isso? Aquele vazio que faz você questionar se suas orações estão chegando ao céu? Ana sentia isso, e o desespero a consumia. Ela olhou para o teto como se pudesse ver através dele e pensou: e se eu estiver fazendo algo errado? E se houver um segredo que eu ainda não conheço? Naquela mesma noite, algo a puxou para fora de casa. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse um chamado que ela não entendia. Ana caminhou até a igreja do bairro, um lugar pequeno, com paredes descascadas e bancos de madeira que rangiam a cada passo. O portão estava fechado, mas uma luz fraca brilhava lá dentro, como um farol na escuridão. Curiosa, ela bateu à porta, o som ecoando no silêncio. Uma voz suave, quase etérea, respondeu: "Entre, filha. Você chegou na hora certa." Quem abriu a porta era Dona Clara, uma mulher de 78 anos, conhecida no bairro como a guardiã das orações. Diziam que ela tinha um dom, uma conexão com o divino que poucos entendiam. Ana hesitou, mas Dona Clara a puxou para dentro com um olhar que parecia atravessar sua alma. "Você está carregando um peso que não é seu", disse a idosa, com uma voz que parecia ecoar dentro do peito de Ana. "Suas bênçãos estão trancadas, mas eu sei como abrir essa porta." Ana sentou-se em um banco, ainda segurando o boleto amassado, o papel úmido pelas lágrimas. Dona Clara pegou sua mão, e o calor de seus dedos era como um bálsamo contra o frio que Ana sentia por dentro. "Há 3 palavras", disse Clara, "que quando ditas com o coração, desbloqueiam qualquer bênção. Elas não estão em nenhum livro, mas foram passadas de geração em geração por aqueles que conhecem o verdadeiro poder da fé." Ana sentiu um arrepio. "Quais são essas palavras?" perguntou, com a voz quase falhando. Dona Clara sorriu.
seus olhos brilhando como se guardassem um segredo antigo. Não é só dizer as palavras, Ana. É preciso senti-las. É preciso acreditar que elas já estão mudando sua vida antes mesmo de você terminá-las. Ela abriu a Bíblia em Salmos 23 e leu pausadamente: "O Senhor é meu pastor, de nada terei falta." Então fechou o livro e sussurrou. As 3 palavras são: confie, agradeça, receba. Ana franziu a testa quase incrédula. "É só isso?" perguntou, a dúvida misturando-se com a curiosidade. Dona Clara riu baixinho, um som que parecia carregar anos de sabedoria. Simples, mas poderoso. Confie que Deus já está agindo. Agradeça como se a bênção já fosse sua. E receba com o coração aberto, sem dúvida. Mas cuidado, essas palavras exigem coragem. Você precisa soltar o medo, a dúvida e acreditar de verdade. Dona Clara entregou a Ana um pequeno papel com as palavras anotadas, junto com um versículo. Salmos 37:5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Ela explicou. Essas palavras são como uma chave. Quando você as diz com fé, elas alinham seu coração com o plano de Deus. Mas você precisa repeti-las todos os dias, com intenção, até sentir a mudança dentro de você. Ana guardou o papel no bolso, o peso do desespero ainda ali, mas com um fio de esperança começando a brilhar. Ela voltou para casa sob a chuva, o papel parecendo pulsar em seu bolso, como se carregasse uma promessa viva. Naquela noite, Ana se ajoelhou ao lado da cama, o papel tremendo em suas mãos. Ela sussurrou: confie, agradeça, receba. As palavras pareciam frágeis no começo, como se fossem apenas sons perdidos no ar. Mas ela fechou os olhos e imaginou uma porta antiga, de madeira, começando a rachar, com uma luz dourada escapando pelas frestas. No segundo dia, ela repetiu as palavras com mais força, sentindo um calor sutil no peito, como se algo estivesse se movendo dentro dela. No terceiro dia, enquanto orava, o telefone tocou. Era um antigo colega de trabalho, oferecendo um projeto freelance que pagava o suficiente para cobrir o aluguel atrasado. Ana ficou paralisada, o papel ainda na mão, enquanto a voz do colega parecia um eco do céu. No quinto dia, um vizinho bateu à porta com uma cesta de alimentos, dizendo apenas: "Algo me disse que você precisava disso." Ana segurou a cesta, sentindo o peso das frutas frescas, o cheiro de pão recém-assado, e uma lágrima escorreu. Não de tristeza, mas de gratidão. No sétimo dia, um e-mail chegou. Uma dívida antiga, que a perseguia como uma sombra, havia sido perdoada por um erro no sistema. Ana caiu de joelhos, o papel amassado na mão, e chorou. Confie, agradeça, receba. As palavras tão simples agora ecoavam como um trovão em seu coração. Não era só o dinheiro, a comida ou a dívida perdoada. Era algo maior. Era a sensação de que o céu estava ouvindo, de que as portas estavam se abrindo, uma após a outra. Os dias se transformaram em semanas e as bênçãos continuaram. Um cliente novo apareceu, oferecendo um contrato estável. O filho caçula, que tossia há meses, começou a melhorar, o rosto ganhando cor novamente. Ana repetia as palavras todas as manhãs, e cada repetição era como girar a chave numa fechadura. Dona Clara havia dito: as palavras são a chave, mas a fé é a mão que a gira. Ana entendeu que o segredo não estava só nas palavras,
mas na mudança que elas provocaram em seu coração. Ela parou de carregar o peso do medo e começou a viver com a certeza de que as bênçãos já estavam a caminho. E você? O que está trancando suas bênçãos? Será que 3 palavras simples podem mudar tudo? A história de Ana é real. Uma mulher que, como você, enfrentou noites escuras e encontrou luz nas palavras certas. Confie, agradeça, receba. Essas 3 palavras transformaram a vida dela e podem transformar a sua. Mas aqui está a pergunta que não sai da minha cabeça. E se essas palavras já estivessem destinadas a chegar até você hoje? E se este vídeo fosse o sinal que você estava esperando, aquele sussurro do céu que você quase não ouviu? Feche os olhos agora, respire fundo e sussurre. Confie, agradeça, receba. Sinta as palavras, acredite nelas e veja o que acontece nos próximos 7 dias. Se essa história tocou seu coração, é porque ela precisava chegar até você. Comente abaixo, qual é a bênção que você está buscando hoje? Escreva agora, deixe sua intenção e junte-se a milhares de pessoas que estão abrindo suas portas. Inscreva-se no canal, mas só se você tiver coragem de acreditar que suas bênçãos já estão a caminho. E se sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que tal começar hoje?